Ele criou um concurso para escolher uma esposa, mas se apaixonou pela mulher errada. O que você faria se o amor da sua vida estivesse bem na sua frente, mas você estivesse ocupado demais procurando por ele no lugar errado? Antes de mergulharmos nessa história intrigante sobre orgulho, paixão e escolhas difíceis, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos relatos impactantes. E comenta aqui embaixo de qual cidade ou país você está ouvindo essa história. Queremos te conhecer melhor. Existem momentos na vida em que somos confrontados com escolhas que desafiam tudo o que acreditávamos ser verdade. E às vezes, o amor não surge como um doce poema ou uma canção suave, mas como um golpe inesperado no centro do orgulho. Hoje você vai conhecer a história de Luciano Prado D'Alessio, um homem que nasceu com tudo, menos com a capacidade de amar. Bilionário desde os 28 anos, herdeiro de um império empresarial que se estende da Europa ao Brasil, Luciano aprendeu desde cedo que os sentimentos são distrações e que o amor é apenas uma ilusão social criada para enfraquecer os fortes. Frio, controlador e obcecado por lógica, ele acreditava que o casamento era uma simples equação matemática, compatibilidade genética, beleza física, histórico familiar e, claro, vantagens econômicas. Nada de poesia, nada de paixão, nada de alma. Por isso, criou um concurso. Sim, um concurso, com regras, etapas e jurados. Tudo milimetricamente pensado para escolher, entre dezenas de mulheres, a esposa perfeita, a ideal, a mais conveniente. Mas o que Luciano não esperava era que o caos vestisse salto alto, falasse com sarcasmo e atendesse pelo nome de Amália, sua assistente pessoal. Ela foi contratada para gerenciar o concurso, nada mais. Mas à medida que as etapas avançavam, algo estranho começou a acontecer. Amália, com seu jeito irreverente e olhar penetrante, começou a desmascarar as candidatas uma por uma, derrubando todas as máscaras, inclusive as de Luciano. E quando orgulho e desejo colidem, o que acontece? Prepare-se para mergulhar em uma história de reviravoltas emocionais, tensão não resolvida, diálogos afiados e escolhas que desafiam os limites do ego. Vamos falar sobre relacionamentos que nascem no meio do caos, sobre o preço de escolher com a razão e sobre o que acontece quando o verdadeiro amor surge exatamente onde não deveria. Não se esqueça, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque o que você vai ouvir agora pode muito bem ser a história que muda a forma como você vê o amor. Luciano Prado D'Alessio não era apenas um bilionário, ele era uma entidade, um símbolo de controle, exatidão e previsibilidade. Filho único do lendário empresário Fausto D'Alessio, o homem que transformou um modesto comércio de autopeças em um conglomerado multinacional. Luciano cresceu em um ambiente onde emoções eram vistas como fraquezas e decisões eram tomadas com base em números, não em sentimentos. Ainda jovem, ele aprendeu que tudo podia ser calculado. Investimentos, amizades estratégicas, até mesmo momentos de lazer eram agendados com precisão suíça. Com 22 anos, já era CEO de uma das empresas do grupo familiar. Com 30, liderava toda a holding. Era um estrategista, um homem que previa tendências econômicas como se lesse o futuro em gráficos de Excel. Mas havia uma área da vida em que Luciano simplesmente se recusava a entrar: o amor. Durante anos, evitou relacionamentos profundos. Namoricos, casos rápidos e encontros sociais faziam parte da rotina, mas nunca passavam disso. O coração, ele dizia, era uma variável instável, e como todo bom investidor, ele preferia aplicar apenas onde havia retorno garantido. Até que algo inesperado aconteceu. O pai de Luciano morreu. O mundo inteiro parou para assistir ao funeral do grande Fausto D'Alessio. Políticos, magnatas, artistas, todos prestaram homenagem. Mas para Luciano, o luto veio de forma silenciosa, quase fria. Afinal, seu relacionamento com o pai sempre fora uma equação funcional, não emocional. Nos meses que se seguiram, uma cláusula do testamento veio à tona e causou um verdadeiro terremoto. Fausto deixara uma condição para que Luciano assumisse, de fato, o controle absoluto da herança e das ações principais do grupo empresarial. Ele precisava se casar, mas não com qualquer uma. A cláusula especificava que Luciano deveria constituir família com alguém que representasse não apenas aliança social, mas vínculo emocional legítimo. Para um homem movido por lógica, aquilo era um insulto. Amor legítimo? Emoção? Casamento baseado em conexão espiritual? Luciano
Luciano revoltou-se, mas como não podia fugir da condição, decidiu transformar a exigência em algo que pudesse controlar. Foi assim que nasceu o concurso A Esposa Ideal. Inspirado por modelos de seleção corporativa e testes de compatibilidade usados por empresas de tecnologia, Luciano desenvolveu um projeto meticuloso para encontrar sua futura esposa. Etapas eliminatórias, entrevistas com psicólogos, testes de QI, análises de compatibilidade genética, avaliações estéticas, sociais e intelectuais, tudo validado por especialistas pagos a peso de ouro. As mulheres interessadas deveriam se inscrever por um site privado. Cada uma delas passaria por um crivo rigoroso. Não bastava ser bonita, era preciso apresentar um currículo completo de vida. Afinal, para Luciano, casamento era como fundir duas empresas. Era preciso sinergia, equilíbrio e previsibilidade de crescimento. A mídia, claro, explodiu com a notícia. Bilionário brasileiro lança concurso para encontrar esposa ideal. Reality privado promete mudar o conceito de relacionamentos de elite. Luciano D'Alessio, o homem que transformou o amor em algoritmo. Houve críticas, protestos, piadas, mas nada disso incomodava Luciano. Ele estava no controle, como sempre. Mas há uma coisa que nem mesmo o homem mais poderoso pode controlar: o destino. Amália Soares nunca acreditou em destino. Ela acreditava em trabalho duro, integridade e liberdade. Aos 28 anos, era uma mulher de postura firme, olhos intensos e uma língua afiada. Viera de uma família humilde, filha de professora e pedreiro, e tinha orgulho de ter conquistado seu espaço no mundo com esforço próprio. Formada em administração, fluente em 3 idiomas, já havia trabalhado com grandes executivos como consultora de processos e gestão de equipes, mas estava cansada de ambientes tóxicos e misóginos. Foi quando surgiu uma oportunidade irrecusável: a vaga de assistente executiva do próprio Luciano D'Alessio. No início, Amália não sabia se ria ou se assustava com o nível de controle de seu novo chefe. Ele não sorria, não elogiava, não perdia tempo com conversas banais. Mas ela, diferente de todos ao redor, não tinha medo dele, e talvez por isso tenha sido contratada. Amália não se intimidava. Ela questionava, argumentava, apontava falhas e, curiosamente, era ouvida. Luciano, que sempre gostou de silêncio e obediência, passou a se interessar pela mente por trás daquela mulher ousada. Ela era um enigma, e como todo enigma, instigava. Foi numa manhã chuvosa que Luciano a chamou para uma reunião privada. Amália, quero que você gerencie pessoalmente o concurso. Ela franziu a testa. O concurso de esposa? Exatamente. Você quer que eu gerencie a busca pela sua futura esposa? Está me zoando? Você é a única pessoa em quem confio para manter isso funcionando dentro dos parâmetros exigidos. Amália ficou em silêncio por um momento, tentando entender o absurdo da situação, mas aceitou. Não por ele, mas pelo salário. E também por curiosidade mórbida. Foi assim que tudo começou. As entrevistas começaram. Candidatas belíssimas, bem-sucedidas, influentes, mulheres que sabiam exatamente o que dizer. Mas Amália via além. Ela percebia o brilho falso nos olhos, os interesses disfarçados, as mentiras delicadamente costuradas. E, em vez de ser apenas uma organizadora, começou a sabotar sutilmente. Certa vez, ao final de uma conversa com uma candidata chamada Valentina, uma socialite famosa por seu ativismo ambiental, Amália entregou a Luciano um dossiê completo sobre as marcas de roupas de pele que Valentina comprava clandestinamente. Em outra ocasião, descobriu que uma das candidatas era, na verdade, uma atriz contratada por uma agência para chamar atenção para o concurso. Luciano, ao perceber isso, ficou entre irritado e impressionado. Você está sabotando o concurso, Amália? Estou te protegendo, na verdade. Mas se quiser continuar a escolher sua esposa como quem escolhe um modelo de carro, vá em frente. Luciano sentiu o golpe. Pela primeira vez, alguém o desafiava, de verdade. E a cada encontro frustrado com candidatas, seus olhos voltavam para Amália. E a cada relatório afiado dela, ele se via mais envolvido, intrigado, atraído. Mas o orgulho, o maldito orgulho, o impedia de admitir qualquer coisa. Na filosofia moderna, há um conceito chamado a ilusão do controle. É a ideia de que quanto mais tentamos dominar tudo à nossa volta, menos conseguimos perceber as forças invisíveis que realmente moldam nossas vidas. Luciano era um escravo
escravo dessa ilusão. Acreditava que podia desenhar a mulher perfeita, que podia decidir o que sentir, quando sentir, como sentir. Mas o coração humano não é uma máquina. Ele pulsa por razões que desafiam a lógica. E sem perceber, ele estava à beira de um colapso emocional. Porque enquanto buscava a candidata ideal, ele se apaixonava pela mulher errada, ou seria a certa. Luciano sempre acreditou que sentimentos eram falhas no código da mente humana. Ele costumava dizer que a paixão era como um bug num sistema operacional, imprevisível, ineficiente e cedo ou tarde levaria tudo ao colapso. Mas algo estava saindo do controle e dessa vez o erro não era externo, estava dentro dele. A cada fase do concurso, ele se via menos interessado nas candidatas e mais intrigado com Amália. Era como se o jogo que ele mesmo havia criado estivesse virando contra ele. E pior, ele estava gostando. Certa noite, após uma reunião exaustiva com os jurados e especialistas contratados para avaliar as últimas 5 candidatas finalistas, Luciano e Amália ficaram sozinhos na sala de conferência. Essas últimas 3 são boas, no papel, disse ele, deslizando os dossiês pela mesa. Mas algo nelas me incomoda. Sabe o que te incomoda? Disse Amália, encarando-o nos olhos. É perceber que nenhuma delas tem coragem de dizer o que pensa. Elas querem agradar, não querem te conhecer, querem ser escolhidas. Luciano a olhou. A forma como ela falava, firme, sem desviar o olhar, havia algo ali que não se encaixava no universo de conveniências em que ele vivia. Você está dizendo que eu deveria escolher alguém que me desafie? Não. Estou dizendo que você deveria parar de tentar escolher alguém. Amor não é um processo seletivo. Houve um silêncio. Um daqueles que carregam mais significado que 1000 palavras. Luciano desviou o olhar, mas uma semente havia sido plantada. Com o passar dos dias, a tensão entre os dois crescia. Era invisível, mas palpável. Amália evitava ficar sozinha com ele. Tentava agir como se nada estivesse acontecendo, mas seus olhos traíam sua razão. Ela sentia algo, mesmo que lutasse contra isso. E Luciano, ele estava em guerra consigo mesmo. Por um lado, seu orgulho lhe dizia que aquilo era irracional, que não fazia sentido. Por outro, tudo nele clamava pela presença dela. Começou a observá-la nos pequenos gestos. O jeito que ela prendia o cabelo, a forma como mordia o lábio inferior quando estava concentrada, o modo como revirava os olhos quando alguém falava bobagem. Ela era diferente de tudo que ele conhecia, e isso o assustava. A virada começou numa noite chuvosa. O evento de gala que apresentaria as 3 finalistas à imprensa havia sido adiado por conta de um apagão no hotel. Com tudo cancelado, Luciano e Amália ficaram presos no saguão, sem seguranças, sem imprensa, sem disfarces. Lembra quando você disse que amor não é um processo seletivo? Ele perguntou, sentado ao lado dela num sofá de couro antigo, diante da lareira do hotel. Claro, disse porque acredito nisso. Mas, se o amor não é escolha, então o que ele é? Um acidente? Um erro de cálculo? Ela sorriu, meio triste. Amor é quando a razão perde para o instinto, quando a lógica se curva diante da verdade do coração. Ele a observou em silêncio. Pela primeira vez, viu vulnerabilidade em seus próprios olhos, como se algo dentro dele estivesse desmoronando. E se eu... Ele começou, mas hesitou. E se eu estiver começando a sentir isso por você? Amália ficou imóvel. O coração disparou. Por um segundo, ela pensou em fugir, mas ficou. Luciano, isso é um jogo perigoso. Não é um jogo. Claro que é. Você criou as regras, montou o tabuleiro, mas não esperava que a peça mais importante fosse aquela que você nunca considerou jogar. Ele riu de leve, mas era um riso nervoso. Ela se levantou. Boa noite, senhor D'Alessio. E o deixou ali, com a dúvida que mais o assombraria nos dias seguintes. Nos dias que se seguiram, Luciano mergulhou em reflexão. Pela primeira vez, não conseguia dormir. Lia relatórios das finalistas, mas não conseguia se concentrar. Tudo o que fazia o levava de volta a Amália. Ela não era perfeita. Tinha um gênio forte. Discordava dele abertamente. Sabia de suas falhas. Não se impressionava com seu dinheiro. E mesmo assim, era com ela que ele queria estar. Mas seu orgulho não o deixava ceder. Afinal, como abandonar um concurso que havia ganhado repercussão internacional? Como admitir que o bilionário racional se apaixonou justamente por quem nunca esteve no jogo? Ele precisava de certezas, de uma saída elegante, e talvez ainda esperasse que o destino lhe entregasse uma candidata que por algum milagre substituísse Amália no coração. Mas o coração não troca afetos como se troca de roupa. A grande final se aproximava. Uma das candidatas, Isadora Mendes, jovem herdeira de uma família tradicional de São Paulo,
Paulo, se destacava. Inteligente, bonita, fluente em 4 idiomas, com projetos sociais e uma postura impecável. Era perfeita no papel, mas algo nela o incomodava. Ela o admirava demais, concordava demais e, ao mesmo tempo, parecia tão calculista quanto ele. Na véspera da cerimônia final, Luciano teve um jantar privado com Isadora. Queria ter certeza. Você acredita em amor? Ele perguntou. Ela respondeu sem hesitar. Acredito em parcerias estratégicas. Amor para mim é uma construção racional de interesses mútuos. Ele sorriu. Um sorriso melancólico. Obrigado, Isadora. Acho que agora eu entendi. Naquela noite, Luciano decidiu algo que mudaria tudo. Na manhã da cerimônia, ele chamou Amália em sua sala no alto do hotel onde tudo aconteceria. Ela entrou, séria, tentando manter a distância emocional. Mas havia algo diferente no olhar dele. Decidi cancelar o concurso. Ela arriou as sobrancelhas, surpresa. Está brincando? Não, não faz mais sentido. Eu criei esse projeto para controlar algo que, no fundo, eu nunca entendi. Mas você me ensinou algo que ninguém jamais teve coragem de me dizer. Ela respirou fundo, tentando se manter firme. E o que vai fazer agora? Luciano se aproximou, os olhos fixos nos dela. Agora, vou tentar ser corajoso e te perguntar algo que nunca imaginei perguntar para alguém fora de um plano de negócio. Silêncio. Amália, você aceitaria sair comigo? Não como assistente, não como consultora, mas como mulher e como o coração mais desafiador que eu já conheci. Ela o encarou. O tempo pareceu parar. E então, você ainda tem muito que aprender sobre amor, Luciano. Ele sorriu, preparado para a rejeição. Mas ela completou. Mas talvez eu possa te ensinar. Luciano acreditava que, ao cancelar o concurso, as coisas ficariam mais simples. Que bastava escolher o coração ao invés da razão, e tudo se encaixaria. Mas o amor, quando é verdadeiro, exige mais do que coragem para escolher. Exige coragem para sustentar a escolha, mesmo quando tudo ao redor parece querer desmoronar. Na manhã seguinte ao cancelamento do concurso, as manchetes explodiram. Bilionário desiste do concurso de esposa e envolve-se com assistente. Farsa, concurso de Luciano D'Alessio termina com romance polêmico. Golpe do amor, assistente é apontada como culpada pela queda do projeto. Os jornais sedentos por escândalo não perderam tempo. Amália foi pintada como a vilã da história, uma mulher ambiciosa que teria manipulado o chefe bilionário para alcançar poder. E Luciano, mesmo sendo o homem mais poderoso da cidade, percebeu o peso de se opor às expectativas do mundo. Seu sócio mais antigo ligou furioso. Você destruiu meses de planejamento por causa de uma mulher? Um investidor europeu cancelou uma reunião importante. A imprensa internacional chamava da história de o fim do homem racional. Luciano encarou tudo isso em silêncio. Mas quem mais sofreu foi Amália. Amália, que sempre prezou pela sua discrição e ética, se viu julgada por milhares de estranhos. Sua família, no interior, começou a receber telefonema. Uma tia precisou apagar o Facebook. Uma prima foi confrontada na rua. Tudo por causa de um amor que ela nem sabia se poderia realmente viver. Ela começou a evitar Luciano. Não respondia mensagens. Mudou seus horários. Pediu para ser realocada em outro setor da empresa. E quando finalmente aceitou falar com ele, foi direta. Você me colocou numa posição insustentável. Eu apenas fui honesto. Honestidade tem consequência. E eu não estava preparada. Luciano tentou argumentar. Disse que nada mais importava. Que queria ficar com ela. Que estava disposto a enfrentar tudo. Mas ela não queria ser o motivo de seu declínio. Ou pior, sua próxima decepção. Você não sabe o que é amar alguém fora da sua bolha, Luciano. Você viveu cercado por proteção, influência, poder. Eu sou só eu. Ele tentou segurá-la. Ela se afastou. Amor também é saber a hora de recuar. E foi embora. Luciano entrou em um estado de introspecção profunda. Pela primeira vez, se viu sem respostas. Parou de frequentar eventos. Cancelou aparições públicas. Recusou entrevistas. Passava horas olhando pela janela de seu apartamento como se buscasse algo que sempre esteve ali, mas que ele nunca quis enxergar. Começou a rever os registros do concurso, as gravações, as entrevistas, as análises e percebeu algo assustador. Todas as finalistas foram moldadas por seus próprios preconceitos. Ele havia criado o perfil de mulher ideal com base em uma imagem que não incluía espaço para erro, dúvida, humanidade. Mas Amália, ela era o erro mais certo que ele já cometeu. Dias depois, Amália recebeu a visita da mãe de Luciano. Dona Elvira, uma mulher refinada, mas de olhar sincero, apareceu em seu local de trabalho com um buquê de lavandas. Amália, posso conversar com você? Amália a conduziu até uma sala reservada, surpresa e um pouco desconcertada.
desconfiada. Eu sempre achei que Luciano nunca se apaixonaria. E não por arrogância, mas por medo. Ele foi ensinado que amar é fraqueza. Eu nunca quis ser um problema para ele, dona Elvira. E não foi. Você foi o despertar que ele precisava. Mas ele ainda precisa cair um pouco mais, para entender que o amor, quando é verdadeiro, exige renúncia. Amália ficou em silêncio. Minha filha, a vida vai te dar 1000 motivos para desistir, mas o coração só precisa de um para ficar. Ela deixou o buquê sobre a mesa, sorriu com ternura e se foi. Naquela noite, Amália encontrou uma carta na portaria do seu prédio. Era de Luciano. Amália, sei que palavras agora podem parecer vazias, mas estou aprendendo a falar não como um bilionário, mas como um homem. Um homem que descobriu que o controle é ilusão, que o amor não se compra, nem se conquista. Ele se oferece, e o meu coração é seu, ainda que você nunca mais o aceite. Se um dia decidir me encontrar, estarei onde tudo começou, no velho café da esquina, sem seguranças, sem contratos, sem jogadas. Só eu e o amor que aprendi com você. 2 dias se passaram, 3, 4. Então, num fim de tarde nublado, Amália entrou no café. Estava nervosa, mas decidida. Luciano estava lá, sozinho, olhar perdido na xícara de café. Quando a viu, parou. O coração acelerou. Ela sentou-se à frente dele. Nenhuma palavra. Até que ela disse: você realmente escreveu aquilo? Cada palavra. E está disposto a continuar, mesmo sem garantia? O amor verdadeiro não precisa de garantias, só de presença. Ela respirou fundo. Então estou aqui, presente. Luciano sorriu. E naquele instante, sem precisar de mais nada, os dois sabiam. Não havia mais concurso, nem regras, nem máscaras. Só o amor. Cru, imperfeito, mas real. Pode parecer algo de outro mundo, uma história saída de um filme de romance. Mas histórias assim acontecem todos os dias, especialmente em culturas onde a honra e a família têm um peso imenso, onde escolhas afetivas ainda são mediadas por expectativas sociais, reputações e até dinâmicas econômicas. Luciano e Amália, apesar de virem de mundos distintos, se encontraram no mesmo dilema: seguir o coração ou manter-se dentro das regras invisíveis da sociedade. E essa escolha tem um custo. Em muitas culturas, como a indiana, a coreana, a judaica tradicional e até em regiões do interior do Brasil, casamentos ainda são negociados como contratos. Escolhas pautadas em status, compatibilidade econômica ou honra familiar. O amor, nesses contextos, é um privilégio raro. O caso de Luciano, um bilionário que tentou transformar o casamento em um concurso de compatibilidade racional, revela um sintoma de nossa época. A tentativa de transformar o amor em uma equação previsível, segura, controlável. Mas o amor verdadeiro não respeita algoritmos. Ele invade, desconstrói, vira tudo do avesso. Amália representava exatamente isso, a subversão da lógica. E por isso foi tão temida. Luciano perdeu contratos, investidores, prestígio. Foi ridicularizado por programas de TV e colunistas do mercado. Seus amigos mais próximos diziam que ele estava jogando tudo fora por causa de uma mulher que não tem nada a ver com ele. Já Amália enfrentava outra batalha: a vergonha pública, os olhares de julgamento, as suposições sobre sua ambição. Para muitos, ela era uma oportunista, mas havia algo que poucos conseguiam ver: a coragem dela de não aceitar um relacionamento nascido da fantasia de um homem poderoso. Ela queria ser amada de verdade, não escolhida como um produto premium entre finalistas bem avaliadas. E isso é o que muitas mulheres vivem todos os dias. Na série de entrevistas Elas Dizem Não, publicada em 2022 por uma ONG em São Paulo, dezenas de mulheres relataram como recusaram relações com homens ricos, influentes ou com perfis ideais por um simples motivo: não se sentirem vistas como seres humanos, mas como troféu. Uma delas, Clara, contou: ele era CEO de uma multinacional, dizia que me amava, mas sempre falava do que eu podia representar ao lado dele. Nunca perguntava o que eu queria. Quando disse que não queria mais, ele ficou indignado. Disse que ninguém nunca o rejeitava. Outras relataram situações parecidas, reforçando a pressão social que enfrentaram. Minha família dizia que eu era louca por recusar um casamento que me daria segurança para a vida toda, mas eu não conseguia respirar ao lado dele. Era como se eu estivesse sendo comprada. Esses relatos mostram que o dilema de Amália está longe de ser isolado. Mulheres que resistem ao papel de companheira ideal enfrentam resistência de todos os lados, inclusive da própria consciência, que muitas vezes se questiona: será que estou fazendo a escolha certa? Para Luciano, o que estava em jogo não era apenas seu orgulho, era
era a estrutura de poder que ele mesmo havia criado ao longo dos anos. Um homem acostumado a ser obedecido, a ter todas as respostas, de repente se vê vulnerável, desacreditado e exposto. E o mais difícil, apaixonado. Ele precisou abrir mão do que mais valorizava, o controle, para manter o que mais desejava, o amor. Esse é o tipo de renúncia que raramente se vê em histórias de homens poderosos, porque exige algo que a masculinidade tradicional não ensina: fragilidade emocional. E essa foi a grande transformação de Luciano. Ele deixou de ser o bilionário intocável para se tornar apenas um homem disposto a amar. Há uma cena comovente nesta história, quase esquecida entre os acontecimentos principais. Luciano, em silêncio, observando o buquê de lavanda deixado pela mãe sobre a mesa de sua casa. Era o mesmo aroma que sua mãe usava quando ele era criança. E naquele instante, ele entendeu que há amores que não precisam de palavras, que se expressam no gesto, na lembrança, no cuidado. Ele soube ali que o tempo estava passando, que a vida é feita de encontros raros, e se ele não lutasse agora, talvez nunca mais tivesse outra chance de viver algo real. Foi então que ele decidiu parar tudo, abriu mão de aparições públicas, refez seu cronograma, cancelou reuniões, tudo para que, se um dia Amália voltasse, ele estivesse disponível por inteiro, porque o amor exige presença total. Amália, por sua vez, seguiu sua vida. Voltou para sua cidade natal por um tempo. Visitou o pai, que morava em um sítio simples no interior. Conversou com antigas amigas, reviveu raízes que havia deixado de lado em meio à correria de São Paulo e percebeu que, mesmo com todo o caos e dor, ela estava em paz, porque havia tomado uma decisão fiel a si mesma. Quando uma mulher aprende a se colocar em primeiro lugar, o mundo inteiro tenta fazer com que ela se arrependa. Mas Amália não se arrependeu. Ela queria ser amada por quem era e não pela performance que podia oferecer. Você já parou para pensar quantas vezes na vida desistiu de algo real por medo do desconhecido? Quantas vezes deixou alguém partir porque tinha orgulho demais para pedir que ficasse? Quantas vezes você teve a chance de amar de verdade, mas escolheu o caminho mais fácil, mais seguro, mais aceitável? Luciano, o homem que tinha tudo, dinheiro, prestígio, controle, precisou perder tudo para entender o que de fato importava. E Amália, a mulher que tinha tudo a perder, escolheu manter-se firme e por isso ganhou algo que ninguém poderia comprar: sua liberdade emocional. Amália estava de volta à cidade. Depois de meses longe, decidiu retomar sua carreira em outra empresa, com outro ritmo, outro propósito. Ela não queria mais fazer parte de jogos de poder, até que, em um final de tarde, recebeu uma ligação inesperada. Era Beatriz, a avó de Luciano. "Ele está te esperando", disse, com a voz serena de quem sabe quando o amor ainda pulsa em dois corações. "Só precisava que você soubesse disso." Amália hesitou. Não queria reviver dores, mas também não queria viver com a dúvida. Foi até o local indicado. Um jardim restaurado por Luciano nos fundos de um antigo orfanato que ele agora patrocinava. Um espaço onde crianças brincavam livres e onde, pela primeira vez, ele decidiu construir algo não para impressionar, mas para acolher. Quando o viu, ele estava plantando lavandas. Ela parou em silêncio. Ele a olhou e sorriu. Não disse nada. Não havia mais nada a provar. Ele não pediu desculpas, não fez discursos, apenas estendeu a mão com uma flor. "Eu não quero que você entre na minha vida como prêmio. Eu quero construir uma vida com você, se for sua escolha." E ali, em meio ao cheiro de lavanda e ao som das risadas das crianças, ela disse o que precisava ser dito: "Eu não vim por você, Luciano. Vim por mim, porque não quero passar o resto da vida me perguntando e se." Muitas vezes acreditamos que o amor verdadeiro vai simplesmente acontecer como um prêmio merecido depois de seguirmos todas as regras da vida. Mas o amor não é uma recompensa. Ele é um compromisso. É construir dia após dia algo real com alguém que também escolheu estar ali. Luciano e Amália aprenderam isso da forma mais difícil. Ele abrindo mão do controle, ela mantendo-se fiel a si mesma. Ambos se encontrando no meio do caminho. E talvez seja essa a grande lição de tudo isso: que o amor só é possível quando duas pessoas se encontram inteiras. Quantas vezes você tentou controlar o amor? Quantas vezes quis que alguém se moldasse à sua expectativa? Ou se moldou você por medo de perder? Quantas vezes confundiu ser escolhido com ser amado? Essa história não é apenas sobre um bilionário e uma assistente. É sobre todos nós, sobre a luta diária entre orgulho e vulnerabilidade, entre controle e entrega. É sobre aprender que quem te ama de verdade não precisa te mudar, mas sim te revelar. Se essa história tocou seu coração,
coração de alguma forma? Me diga nos comentários. Você já viveu um dilema como o de Amália? Já se apaixonou pela pessoa errada? Ou talvez pela certa na hora errada? Conta pra mim de onde você está assistindo. Me fala o que sentiu. Esse canal é um espaço pra gente refletir juntos sobre o amor, as escolhas difíceis e os caminhos que nos moldam. E se você acredita que histórias assim podem ajudar alguém a repensar suas próprias escolhas, compartilhe esse vídeo, manda para aquela amiga, aquele amigo, aquele amor que ainda faz seu coração acelerar. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias, porque aqui cada história tem um pedaço da nossa. E quem sabe o próximo relato não seja o seu?